Fala galera, estamos aqui em mais um episódio do Pod Vivax, aqui na Rede Vivax de televisão, comigo, Rômulo Lopes. E hoje eu vou receber aqui mais uma vez, como vocês pediram, aqui está ela novamente, a minha amiga Gabi. Seja bem-vinda mais uma vez, né, amiga? Novamente, né? Obrigada de novo, obrigada a vocês que pediram, é sempre um grande prazer estar aqui com você. Eu nem se fala, né, amiga? A gente tem conteúdo para uma série aí de podcast. Hoje a gente vai falar sobre teste genético, né? Que é algo que até eu, quando eu chamei ela, falei, amiga, vamos gravar mais um episódio que a galera tá pedindo. Teve um episódio que é um corte, né, que você postou que engajou muito. Muita gente falando sobre TDAH, sobre várias outras coisas. E aí a gente falei, vamos falar outras coisas mais, né, que a galera quer saber. E incluindo até eu, né, amiga, que na hora que você falou disso, eu falei, o que é teste genético? Quais os benefícios? Como que faz? Me explica. O teste genético é uma super novidade. Aliás, o teste de DNA não é uma novidade, né? Mas uma novidade hoje é a disseminação que a gente tem nas áreas da saúde do uso dessas informações, dos seus dados genéticos. Como é que ele funciona? Você sabe que no nosso corpo tudo tem um comando. Esse comando é dado pelo DNA. Então a gente sabe que é a cor do cabelo, a gente sabe que pode ver a paternidade, mas todas as produções bioquímicas do seu corpo são comandadas por... Pode falar. São comandadas pelo nosso DNA, produção de enzimas, produção de proteínas, produção de tecidos, o funcionamento do teu cérebro, como você absorve ou não absorve algum tipo de proteína, a tolerância que você tem a diferentes tipos de alimentos, como é a sua resposta ao esforço, a sua necessidade de recuperação, tudo isso a gente consegue ver a partir da análise do DNA. Sim. E é com isso que a gente consegue programar um tratamento de saúde, seja ele qual for, muito mais preciso. Porque o que acontece? Como é que a gente tem as métricas, né, as ordens populacionais, vamos dizer assim, o normal, a alimentação normal, a prescrição tradicional para a população em geral é 50% de carboidratos, 30% de proteína, 20% de gordura, certo? Como é que é feito isso? Testou-se 1 milhão de pessoas. E aí, uma comeu mais, a outra comeu menos, uma fez mal assim, a outra fez mal assado, tirou-se a média desse 1 milhão de pessoas, então mais ou menos essa quantidade deve servir para todo mundo sem grandes problemas. O que acontece? As pessoas que precisavam de mais e as pessoas que precisavam de menos, elas acabam sendo prejudicadas. Porque elas têm uma necessidade específica que é diferente da média da população. É nisso que a gente trabalha. Então eu vejo quem é o Rômulo nos seus mínimos detalhes. Como é que funciona o teu cérebro, como é que você absorve suplemento, quais são as suas necessidades reais, e com isso eu vou exatamente tratar tudo aquilo que você precisa e potencializar as vantagens genéticas que você já tem. E esse tratamento também serve para pessoas que casos de depressão. Muito. Porque daí a pessoa vê toda a questão da dopamina, todos os hormônios que precisa ser reposto ali, né? Exatamente. Esse meu trabalho começou exatamente na minha intenção. Você sabe que o meu maior mote de trabalho, né, meu foco de estudo é o TDAH. E eu comecei a pesquisar... Porque ela tem TDAH, Porque eu tenho TDAH bem grave, diga-se de passagem. E aí eu comecei a pesquisar, na verdade, a origem, o TDAH, as pessoas com TDAH, a maioria das pessoas não sabem e pensam que é uma condição que é engraçado porque esquece as coisas. Não, é um caso de saúde pública muito sério. Pessoas com TDAH têm 20, 30, 50, 300% a mais de chance do desenvolvimento de várias comorbidades. Entre elas, obesidade, depressão, a taxa de suicídio é 30 vezes maior. Nossa. Então, acidentes de trabalho ou não, doenças da síndrome metabólica, todas essas doenças têm uma incidência absurdamente maior em pessoas com TDAH. Eu comecei a estudar obesidade. Por que pessoas com obesidade têm 3 vezes mais, pessoas com TDAH têm 3 vezes mais obesidade do que as pessoas que não têm TDAH? E aí eu fui estudar os genes relativos à obesidade, porque isso sim também é verdade. Tem pessoas que têm, por exemplo, polimorfismos, depois já vou explicar o que é polimorfismos. Tem um gene chamado FTO, que é o mais estudado para isso. E algumas pessoas têm algumas alterações nesse gene que desenvolvem obesidade com mais facilidade. Não tem relação com TDAH.
Aí eu fui ver os outros genes, o gene da CONT, que é o gene que determina a nossa produção de dopamina, muito presente também esse polimorfismo nos TDAHs. Não tinha a ver com a obesidade. E aí fui estudando várias dessas relações e descobri que o índice de obesidade nas pessoas com TDAH está mais relacionado às questões comportamentais do que bioquímicas de fato. A propensão a desenvolver obesidade é igual à das outras pessoas, mas o comportamento alterado faz com que essas pessoas engordem mais. Nossa, impressionante. E esse teste genético também é válido para várias questões de tratamento de beleza. Cabelo, Muito. capilar, unha. A gente usa muito na clínica, porque eu consigo ver, por exemplo, quais são as suas tendências de envelhecimento, suas sensibilidades da pele. Então, tem gente que é mais sensível, por exemplo, a fotoenvelhecimento. É uma pessoa que a gente vai tratar muito mais com cremes e vai ter muito mais preocupação com a exposição à luz, a laser, esse tipo de coisa. Tem pessoas que têm mais sensibilidade no metabolismo oxidativo. Então, eu vou, por exemplo, antes de fazer um tratamento com botox ou um outro tratamento de recuperação, eu vou entrar com um protocolo antioxidante antes para diminuir essa oxidação celular e aí a pessoa conseguir prolongar esse tratamento. Então, no caso, a maioria das pessoas elas não fazem esse procedimento, que é o correto. Porque não sabem. Então, por isso que a maioria das pessoas também reclamam que o Botox dura pouco. Exato. Às vezes, os procedimentos que a gente paga milhões, né? E dura pouco, às vezes... Às vezes não é nem aquele procedimento correto. Eu, por exemplo, sou muito sensível à luz. Né? Então, tudo que é tratamento a laser, luz pulsada, para mim, tende a não dar tão certo. Funciona, de certa forma, sim, mas muito menos do que nas outras pessoas. Porque, justamente, eu não tenho essa capacidade de recuperar da exposição à luz intensa. O que eu faço? Eu escolho outros protocolos que não envolvam luz. Então, agora, por último, você viu que eu botei um antes e depois, sim, hoje de manhã? Eu fiz o jato de plasma na região dos olhos, porque eu estava fazendo luz pulsada e não estava adiantando. Eu faço luz pulsada na área da barba, na região da barba. Mas você faz para redução de pelos. Isso, para redução de pelos. Para redução de pelos não tem jeito, mas eu digo para tratamento de pele mesmo. A gente tem vários tratamentos, né? Com luz pulsada, com CO2 fracionado. São tratamentos que algumas pessoas têm mais sensibilidade e que vão ter mais problema ou menos resultado. Aí, ou a gente escolhe um outro tratamento mais adequado, ou então a gente desenha um protocolo para diminuir os colaterais e essa pessoa ter, de fato, os efeitos do tratamento. E isso tudo a pessoa só consegue idealizar fazendo esse teste genético? Sim. De uma forma que se torne mais duradoura ou que ela faça o tratamento adequado para ela. Porque a maioria das vezes as pessoas elas buscam fazer, às vezes, nem o que ela precisa, né, a fundo. Como é que a gente escolhe o protocolo? Primeiro pelo desejo, né? Eu quero emagrecer, ou eu quero rejuvenescer, ou eu quero aumentar meu cabelo. E aí você normalmente tem o protocolo que está na moda, e todo mundo está usando, e fulano, ciclano, beltrano fez, então você vai acreditar que vai fazer por você. Ou então aquele que a gente já tem mais consolidado como eficaz. Não significa que não vai dar certo, sim, pode dar. Mas às vezes para essa pessoa, uma combinação diferente vai ser mais interessante. É isso que o teste genético vai fazer. E não é só para tratamento estético externo, né? Mas vamos supor, emagrecimento tem tudo a ver com a genética. Então, se eu tenho acesso ao teu DNA e aos teus polimorfismos, eu vou conseguir desenhar um protocolo mais adequado que vai atender, por exemplo, as tuas necessidades até emocionais. Se eu tenho uma questão... Tem muito a ver com a emoção, Se eu tenho questão da tendência à calvície, ou mulher que tem falha de cabelo, eu estava com uma falha gigante, alopécia, né? São 3, 4 tipos diferentes de alopécia. Todos eles tratáveis com certas medidas, mas que podem ser também potencializados se eu souber onde é que está a falha que está causando esse problema. Exato. Porque o tratamento ele sempre vai atuar no sintoma. Né? Então, sim, eu vou diminuir esse sintoma, mas se eu não resolver lá a causa, eu vou estar sempre tapando esse buraco. A gente chama de enxugando gelo. Isso. É a mesma coisa da questão do emagrecimento. Eu emagreço, engordo. Por quê? Porque eu não resolvi... efeito sanfona, né? Exato, porque eu não resolvi a causa. E qual que é a causa? Pode estar numa dessas escolhas que a gente vai poder saber muito mais precisamente quando a gente tem esse acesso à informação. E onde que aonde que eu faço esse exame, no caso? Ele é muito simples, você faz na clínica, no consultório. Vou te mostrar, gente, é muito legal. Eu pedi até para ela trazer, para ela mostrar pra gente como que é feito. É uma coleta de saliva.
Não é nem de sangue, amiga? Não, é zero invasivo, é muito tranquilo. É isso aqui, ó. Acho que eu tenho um soltinho. São 3 cotonetinhos, tá vendo? Um eu já deixei aberto. Sim. E os outros 2. O primeiro, ele vem no saquinho lacrado, você vai abrir e você vai massagear a sua gengiva por dentro, a bochecha aqui por dentro, para coletar mesmo bastante material. Precisa ficar em jejum absoluto 2 horas, sem nem água, nem escovar dente, nada. Que é justamente para poder ter bastante material na sua saliva. Eu vou encharcar ele aqui na bochecha esquerda, vou pegar o segundo cotonete, 1 minutinho, massageando na bochecha direita. E o terceiro, ele é um contrateste. É só para ter certeza que tá tudo certo, não teve nenhuma contaminação. Metade, meio minuto de um lado, meio minuto do outro. Guardei no envelopinho e mandei para o laboratório. Enquanto isso, eu vou fazer a sua consulta, vou fazer o teu check-up, teu teste bioquímico, exame de sangue, colesterol, todas essas coisas. E aí, 30 dias depois, vem o resultado com tudo que você precisa. Esse resultado ele já vem, quando você pega ele, com algumas respostas. Qual é a tua origem ancestral, esse tipo de coisa. O que eu faço? Com estas respostas, eu vou montar um painel que fala sobre você. Em primeiro lugar, vem a sua ancestralidade. Então, que a gente acha que é só por curiosidade, mas são informações importantes. Quais são os traços que você tem de cada lugar do planeta? Então, mais africano, mais europeu, mais tupi. E aí, com isso, eu já sei mais ou menos qual é a tua tendência. Por exemplo, se você for muito europeu, eu já sei que você deve ter uma sensibilidade um pouco maior à luminosidade, já deve ter uma pele não tão resistente. Sim. E uma alimentação que tolera mais carboidrato, uma alimentação mais voltada para a dieta mediterrânea, porque a origem é lá. Se você tem, por exemplo, uma ancestralidade mais tupi, então provavelmente você vai ter mais tolerância a raízes, mais tolerância a sementes, talvez não tanto carne vermelha, mas isso depois eu vou confirmar lá nos outros genes. Sim, Eu já começo o meu rastreio por aí, já vou começando a imaginar quem é você. Já vai idealizando, mais ou menos. Aí eu vejo a segunda ancestralidade, se você é mais caçador-coletor ou se você é mais agrícola. Mais caçador-coletor são pessoas que necessitam de mais carne. Eu acho que eu sou isso, gente. Eu sou carnívora de pai e mãe. Eu amo carne. Então, assim, é uma pessoa que, por exemplo, se eu tentar fazer uma dieta vegetariana, tem gente que decide. Eu não conseguiria. Provavelmente ela vai ter muita dificuldade na adesão da dieta, na manutenção. E muitas vezes, dependendo de outros genes, por exemplo, esse do controle emocional, ela começa a desenvolver compulsão alimentar. É aquela pessoa que emagrece 8 quilos e engorda 12. Mas a escolha foi errada lá no começo, quando eu diminuí a quantidade de proteínas, essa pessoa precisava mais, entendeu? Exato. Se ela for uma agricultora, uma dieta vegetariana talvez ela fique bem. Ela consegue ficar mais tempo, aliás, a caçadora consegue ficar mais tempo em jejum. E aí eu já vou começando a montar o perfil dessa pessoa. Depois disso, vem o perfil de saúde. Quais são as tendências que você tem porcentagem de desenvolver? Alguns tipos de câncer, diabetes, todas as doenças da síndrome metabólica, algumas outras síndromes relacionadas ao envelhecimento. E aí vai ter toda essa relação. Aí vem para o painel esportivo. Como é que você tolera o esforço? Qual é o seu tempo de recuperação celular? Que tipo de fibra você tende a desenvolver mais? Qual é o seu tempo de metabolização de estimulantes, por exemplo, cafeína? Então, uma pessoa que metaboliza rápido cafeína e eu der uma dose alta de pré-treino, ela vai ter um pico de energia na hora do treino. Talvez antes do treino ela já comece a ter rebote ou então ela passa mal o resto do dia de cansaço. Ela vai ficar colocando mais cafeína várias vezes. Ela atingiu o nível... Ela atinge rápido um nível alto, né, ela absorve, atinge um nível alto de energia, mas também consome muito rápido, então acaba rápido e aí desce ainda mais o nível energético daquela pessoa. O que eu faço? Fraciono a suplementação dela ao longo do dia e assim ela tem sempre níveis intermediários. Que ela se torne uma pessoa produtiva. Torna uma pessoa produtiva, mas porém não com esses picos e depressões de produção bioquímica. Aí tudo isso eu vou ver, com isso eu já vou saber que tipo de treino é mais interessante. Quem trabalha com alta performance esportiva já sabe se aquela pessoa tem uma genética favorável àquele esporte ou não.
Então vocês estão vendo a importância desse teste, né? Eu acho assim, que eu acho que qualquer lugar, inclusive clínica de estética, tudo, eu acho que qualquer lugar deveria ter esse teste, porque daí você iria saber, né, o diagnóstico completo do cliente, do paciente, e ia fazer o procedimento correto. Os bons profissionais de saúde, hoje, de todas as áreas, já sabem utilizar o teste genético. E isso é o legal, porque você faz uma vez só na vida. O teu DNA é um só. Caraca. Então você vai ter esse painel contigo guardado, daqui a pouco você vai precisar ir no gastro. Você vai levar e, ó, eu tô tendo isso. Ele, ó, tal, você produz menos essa enzima tal, vou te dar um remédio X. Ah, você não tolera tal e tal medicamento, porque isso também está registrado lá. Eu vou te dar, vou fazer uma outra escolha que vai ser mais assertiva para você. Eu tô chocado, gente. Primeiro Ginecologista. de tudo, que eu já achava que já tirava sangue, eu já tava aqui trêmulo, que eu tenho um pavor de agulha. Já achava que tirava sangue. Para vocês verem um pequeno cotonete, a importância que gera. Simplesinho. É um dado seu mais importante que você vai ter para o resto da vida. E o mais interessante, como ele é o único, as informações que eu estou te dando hoje são o que eu tenho de mais atual em 2024. Sim. Em 2030, vai ter muito mais. Então, o médico que você for, o nutricionista, o educador físico, daqui a 10 anos, vai ter muito mais coisa para fazer. Porque a gente ainda está desenvolvendo essa ciência. Vai só facilitar o processo dos outros profissionais. Eu acredito que daqui a 10 ou 20 anos, ninguém ou pouquíssimas pessoas vão fazer qualquer tratamento de saúde sem acessar esse tipo de dado. Porque, por exemplo, a gente estava falando de depressão. Eu consigo tratar depressão através de suplementação e de correções feitas para esses polimorfismos. E eu consigo também escolher melhor qual a medicação, porque tem gente que tem polimorfismos que não respondem ao tratamento. E aí a pessoa fica dando um remédio, combina 2 remédios, combina 3 remédios, e essa pessoa, você não sabe o porquê. Aí aquela pessoa não responde, não adianta. Você vai ter que mudar a conduta. Algo até pior, né? Não, é porque daí você vai gerando uma polifarmácia que causa mais prejuízos ainda. Começa a ter problema de estômago, começa a ter problema de sono, aí toma remédio para dormir, aí toma remédio para o estômago, aí resseca o intestino, aí tira a libido. Quando vê, você precisava de 1 ou 2 correções que às vezes nem precisava do remédio. E aí acabou tomando o medicamento errado, acabou se tornando uma sequência de outros problemas. Porque Exato. Qualquer medicamento, ele é medicado para aquilo, mas acaba sendo benéfico para um lado e maléfico para outro, né? Qual que é o problema do remédio? Eu sempre comento isso no meu Instagram, né? A questão do remédio é que a gente tem até meme que brinca, né? Ai, como é que a gente sabe que o paracetamol sabe que está doendo a cabeça? Sim. Ele não sabe, ele atua no teu corpo inteiro. Ele apaga o teu sistema nervoso central ou ele diminui certas funções do teu corpo inteiro por um determinado tempo. Vai resolver o seu problema, mas vai atingir outros órgãos que estão sofrendo ali, às vezes cronicamente, por conta desse excesso de medicação. Qual que é a ideia? A ideia, sabendo quem é você, é tratar exatamente qual o problema que você tem e diminuir essa necessidade. Então, se eu tenho uma pessoa, por exemplo, vou falar bem de nutrição, que tem uma tolerância menor, precisa de uma dieta mais baixa em gorduras, só o fato de eu fazer essa correção e aumentar as coisas que ela realmente precisa, eu posso diminuir o uso de remédios para colesterol alto. Ou, futuramente, dos remédios para hipertensão. Isso acontece com diabetes também. Pessoas que têm esse gene carnívoro que eu te falei, necessariamente eu vou dar uma dieta de baixo índice glicêmico para aquela pessoa. E vou diminuir a possibilidade dela desenvolver diabetes. E isso também tem a questão que você estava falando, também melhora na questão de emagrecimento. Por exemplo, a pessoa faz esse teste, o que ela quer atingir é só emagrecer. Exato. Eu sei que quando a gente se falou, eu até falei que esse teste estava bem parecido com aquele medicina integrativa. Sim. Que recentemente eu recebi duas convidadas aqui e a gente abordou sobre esse assunto. E também é bem parecido com isso. Porque muitas clínicas, inclusive, usam ele para fazer essa abordagem ainda mais profunda. Porque é bem isso. O que acontece? Dependendo da sua carga genética, 2 pessoas diferentes, elas com a mesma dieta. Aí, por isso que eu fico braba, às vezes eu brigo no Instagram, eu dou até uma desligada de lá, porque eu acho que as pessoas precisavam estudar um pouquinho mais. 2 pessoas com a mesma dieta, com o mesmo gasto calórico, elas vão ter respostas diferentes. Isso eu é óbvio, vou precisar. Genética diferente, corpo diferente. Assim, então não é só contar calorias.
Se fosse assim, todo mundo era magro. Era muito Se mais fosse fácil, só, eu vou gastar mais do que comer menos, baixa um aplicativo e tá tudo certo. Isso não vai acontecer. 90% das pessoas não consegue. E não consegue justamente por isso, porque tem que ser as escolhas corretas. Então, desde diminuir níveis inflamatórios, porque quando está comendo as coisas erradas aumenta, né, esses níveis de inflamação, e a pessoa começa a ter retenção, às vezes ela nem está tão gorda, mas está inchada, disposição, a pele, o próprio cabelo, que começa a cair, porque você tem prejuízo, né, no bulbo capilar. Você vai fazendo essas correções, vai fazendo as correções da parte de controle emocional. Então, se essa pessoa tolera mais jejum, eu posso usar uma abordagem de jejum. Se essa pessoa precisa de uma carga maior de carboidrato, eu vou usar isso mais específico. Se eu preciso melhorar os índices dela de saúde como um todo, eu vou abordar aquilo ali de uma forma muito mais precisa. E aí ela vai, primeiro, saber o porquê que ela está fazendo aquilo, isso já faz você adotar qualquer protocolo com muito mais facilidade, porque isso faz sentido na sua vida. E segundo, eu vou ter, ela sempre, por mais que ela volte, né, algum comportamento errado em algum momento, como ela sabe quem é ela, isso foi explicado, ela também sabe o caminho de volta. Eu ia falar isso agora. Você sabe como voltar, né? Exatamente. Porque é aquilo, a nossa vida ela é linear, ela nunca vai estar instável, né? Só vai estar instável quando a gente morrer. Então é linear. Então é importante, isso se engloba até em várias outras coisas. É importante você saber quando você sair do trilha, aonde que você sabe para onde que você consegue voltar, exatamente. Que a gente estava falando de TDAH, né? Que é tão importante. E TDAH, o que acontece? Por que é tão difícil de tratar? É uma questão que ela é poligênica e multifatorial. São diversos genes que estão relacionados ao desenvolvimento do comportamento TDAH. E multifatorial, tem a ver com a relação à sua história de vida, desde antes do parto. Então, muita gente me pergunta, eu posso prevenir TDAH? Pode. Tem garantia? Não. A biologia não oferece garantias, mas você diminui muito a chance do seu filho nascer com TDAH se você começar a planejar isso desde o início. Quando a sua criança nasce, isso aqui já pode ser feito assim que a criança nasceu. Você já sabe quais genes ela tem e quando eu sei quais são as alterações bioquímicas que ela tem, ou na produção da dopamina, ou em algumas outras questões, né, do BDNF, que é o fator de crescimento, de desenvolvimento neuronal, eu vou conseguir também suplementar exatamente aquilo ali. Estudos recentes agora, por exemplo, mostram que a suplementação com creatina, para quem tem TDAH, tem que ser maior do que da população comum. E a galera tomando creatina achando que... Porque o que é a creatina? A creatina ela faz a ressíntese de energia, faz com que as nossas células tenham mais energia e mais capacidade de trabalho. Qual é o nosso órgão que gasta mais energia? O cérebro. O cérebro do TDAH é mais rápido ou mais lento? Mais lento. Mais rápido. É mais rápido. Muito mais rápido. O cérebro do TDAH não para. É assim, o tempo inteiro. Gasta muito mais energia. Automaticamente você fica mais cansado. Então eu tenho que repor isso com uma frequência maior e um volume maior para que essa pessoa consiga, inclusive, diminuir os sintomas. Então vocês estão vendo a importância desse teste, né, gente? Porque em tudo. Porque às vezes é isso que a gente está falando. Às vezes você que está em casa, está em busca de fazer uma dieta e não consegue. Eu não consigo fazer dieta. Você consegue, na verdade, você não está fazendo da forma correta. Às vezes é isso. Às vezes não está sabendo a quantidade de proteína correta. E isso tudo você só vai saber com esse teste aqui. Amiga, agora vamos falar de valores. Vamos. Não fale específico, mas dá um spoiler. Um É muito caro, é muito barato, Olha, hoje... Eu não vou dizer que é barato, porque a gente mora no Brasil e assim... Que nada é barato. Nada é barato no Brasil. Mas hoje ele está muito mais acessível. Então, desde o teste sozinho, porque vai depender do tamanho do tratamento que você vai precisar. Sim. Uma pessoa que tem condições que são muito mais graves, eu vou ter que fazer essa reprogramação, vou ter que desinflamar ela primeiro, vou ter que reconhecer todos os problemas que ela tem e às vezes eu vou ter que tratar por partes, um tratamento que demora 6 meses, 1 ano. Entendi. Tem gente que já vem com quase tudo ajeitadinho, que tem pouca coisa para mexer, a gente só explica tudo, desenha mais ou menos o protocolo que ela pode levar para o resto da vida e tá tudo bem. Então vai depender de caso a caso. Mas varia aí de R$2.000, R$2.500 até, depende se for um tratamento de 1 ano, por exemplo, 28, 30 mil reais. Caso eu não queira fazer um exemplo, eu busco fazer esse teste, mas eu não quero fazer de imediato nenhum tratamento. Nenhum tratamento, só ele interpretado. Só quero me conhecer, um exemplo, conhecer o que eu preciso, conhecer meu DNA. Vai custar em torno de R$2.000. Então certo. Parcelado, facilitado.
facilitado, é aquela Tudo na coisa vida. toda. Hoje Tudo a gente tudo na vida facilita. mas vocês estão vendo a importância disso aqui, né? Então eu acho que é um valor cabível a todo mundo, para pessoas que querem uma saúde, né? Ter uma vida mais saudável, tratar da sua saúde mental, do corpo aí por completo, da forma correta. Eu acho que valor nenhum, né? Porque você imagina assim, ó, faz a conta rápida. Tava falando do Botox, simples Botox, né? Um Botox custa em torno de entre R$ 1.000 e R$ 1.500, dependendo da região, certo? Exato. Até mais, dependendo da clínica. A minha é bem baratinha, então é isso, gente. A gente não A explora. minha também tá nesse padrão. A gente não explora ninguém lá. Se você tem isso e já regulou toda a sua produção e já regulou as questões relativas à oxidação celular, em vez de durar 3, 4 meses, o seu Botox vai durar 6. E isso a gente tá falando um exemplo, que o Botox seja 1.500. 1.500 a cada 3 meses, se você não... Em um ano tá pago o seu exame, fora todo o resto que você vai economizar na sua vida. Um monte de suplemento que você toma sem saber para quê e às vezes não precisa, né? Um monte de dieta que você faz, profissional X, Y, Z, que você vai e volta, e às vezes não precisa. Mulheres que têm problema, por exemplo, de infecção urinária, de repetição, tem gente que tem essa sensibilidade, consegue tratamentos muito mais precisos e definitivos também quando conhece essa sensibilidade. Então, a economia que você vai ter para o resto da vida é muito maior. Às vezes até para descobrir alguma deficiência, alguma doença que você nem imagina que você tinha e que você vai estar fazendo e vai estar tratando. Vamos levar para o último grau, assim, da gravidade, o teste que a Angelina Jolie fez, que fez ela decidir fazer a mastectomia. Ela tinha 93% de chance de desenvolver câncer de mama. Ela foi lá e já tirou, foi muito criticada na época, mas, gente, 93%. Quase. É quase certeza que você vai ter um câncer. E assim, câncer não é uma doença legal de se ter. Exato. Podendo evitar, tendo dinheiro, tendo recursos para isso, foi uma questão decisiva na vida dela, né? Ela tem cinco filhos para cuidar, né? Como é que você sabe da possibilidade que você vai ter um câncer que você não sabe nem se você vai passar dessa para melhor, e aí fica os 5 filhos para cuidar. Então eu acho que foi uma decisão super positiva. É esse tipo de coisa que a gente... Por isso que eu falo, é muito... Na minha família, principalmente, assim, eu chamei todo mundo, falei, ó, vamos fazer da criançada toda. Todas as crianças, porque a gente já gastou tudo, né? Nós já estamos. Já tá tudo... Eu já dobrei o bico, aqui eu tô só segurando o que dá. Levando pra conforme a maré. Tô indo pela maré aqui, levando conforme o tempo permite. Mas as crianças, a gente consegue prevenir muita coisa. Muita coisa, porque tá novo, tudo que você trata desde pequeno, quanto antes você souber você tratar, é óbvio que o tratamento vai ser 100%. E aí não é tratamento, mas é saber como levar a vida. Então, eu tenho uma família que eu sou de pai e mãe, carnívora, obesa, diabética, hipertensa, todas as doenças da síndrome metabólica. É uma loucura. É um DNA maravilhoso, vocês têm que ver que gostoso que é mexer. Mas aí o que acontece? Eu já sei que gordura saturada e carboidrato de alto índice glicêmico não foi feito para nós. O meu filho já vai comer muito mais carne magra e legumes, vai diminuir um pouquinho a quantidade de grãos, porque o nosso intestino também não tolera muito esse tipo de comida fermentável. E meus netos agora, meu filho também já fez o que ele queria. Mas eu vou conseguir desenvolvê-los com muito menos tendência a engordar do que a gente que vive no efeito sanfona desde que nasceu. Exato. Eu vou conseguir lidar com essa microbiota que é complicada, nossa, desde pequenininho. E aí já vai melhorar em uma série de coisas. Vai ser uma pessoa que vai crescer saudável. Exato. E vai ter longos anos de vida, né? Porque a gente sabe que a gente é o que a gente come. A ideia é essa. O último congresso que eu participei era um congresso que falava sobre isso, exatamente, né? As pesquisas que estão sendo feitas agora nas zonas azuis, que são os lugares do mundo onde as pessoas normalmente passam dos 100 anos com saúde. Funcionais, trabalhando, cuidando da casa, independentes, indo fazer suas compras. O que acontece com essas pessoas que elas vivem tanto e tão melhores do que a gente? E aí foram pesquisar exatamente o DNA e ver o que essas pessoas têm de diferentes da gente. E aí é uma história para um outro episódio, gente, mas tem muita coisa muito legal. E a ideia justamente é essa, é a gente aprender a viver conforme a nossa natureza deseja e, com isso, receber dela esse prêmio de ter uma vida plena
até o último dia. Esperamos, né, gente? Então, você que tá aí em casa, ó, teve Silvio Santos que faleceu, inclusive, um beijo e conforte toda a família, né? Que morreu aí com 93 anos, né? E a gente espera chegar, eu pelo menos eu espero chegar até os 100 e lúcido, Desejo, né? então estamos lutando, lúcido, independente, Exato. vivendo. Eu não quero viver, eu quero viver bem. Exato. Aí viver bem não quer dizer que você ter uma vida de riqueza, não. Riqueza e prosperidade tá incluso em várias coisas, não só em dinheiro, né? Amiga, nosso tempo tá acabando. Muitíssimo obrigada mais uma vez. E a gente tem mais alguns episódios aí. Quando vocês quiserem. Assunto aqui não falta, gente. Assunto aqui não falta. Quem tiver dúvida de tema, quem tiver vontade, pede que a gente faz, né? Manda no meu Instagram, manda no Instagram daqui da Vivax, manda no Instagram da Gabi. E ó, o Instagram dela vai estar passando aí na tela, tá? E amiga, gratidão. Gratidão é minha, sempre um grande prazer estar contigo. Te receber aqui, tá? Gratidão mesmo. E obrigada pelos meus presentes, depois eu mostro pra vocês, gente. Vai lá no Instagram dela que ela vai postar lá. Beijão, gente. Fica até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até.